Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Então tá bom, vamos às perguntas, doutora. Vamos. Tenho 30 anos, acho que meu marido está me traindo. Estou desconfiada. Ele já não é mais o mesmo comigo. Posso fazer o mesmo, doutora? Gente... Antes de responder, doutora, deixa eu te fazer uma outra pergunta em cima dessa aqui. É visível quando a pessoa está traindo a outra? Tem em termos alguns... que ela diz que ele já não... está desconfiando, que ele já não é o mesmo comigo. É possível isso? É possível sim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a mulher... Porque a gente tem, no relacionamento, você tem aquelas fases que eu falei, que é a fase de paixão, depois você passa para a fase de amor. E dependendo da vida de cada um, principalmente casado, ele pode passar por momentos mais difíceis, momentos melhores. Às vezes problema no trabalho, aí ele fica um pouquinho mais frio mesmo, porque o homem tem uma tendência, quando ele tem problema, ele se voltar para si, assim, ele fica mais introspectivo. Então, e às vezes a mulher acha que é com ela, e às vezes não tem nada a ver, é mais um problema de trabalho e tudo mais. Existem sim alguns indícios, às vezes, que a gente percebe que tem alguma coisa estranha. Normalmente é quando a pessoa ela muda muito o jeito de ser. Não é aquela coisa de às vezes ficar um pouquinho mais frio, não. Mas, por exemplo, do nada o marido começa a se arrumar demais. Por exemplo, ele sempre tem uma forma de se vestir. Se é a pessoa que já se arruma e continua se arrumando, não é indício de nada. Mas, por exemplo, tá ali sempre mais nunca se arruma, não faz barba, nem nada. Do dia para a noite ele começa a se arrumar demais, fazer barba todo dia, usar perfume o tempo inteiro e sair mais feliz. Aí pode ser um indíciozinho aí. Caso não tenha acontecido nada na vida dele, por exemplo, acontecido uma promoção, alguma coisa no trabalho. Então, assim, quando a pessoa muda muito o jeito de ser do dia para a noite, a gente pode procurar saber o que está acontecendo, que pode ser indício, mas não quer dizer que seja, com certeza. Agora, essa coisa de ficar meio frio, que a gente tem que cuidar muito, às vezes a mulher ou até o marido, eles estão com a intenção de trair. Então, por exemplo, você vê ali, no caso dela, ela pode ter um interesse ali numa pessoa, num amigo do trabalho, alguma coisa assim. E aí ela pode pensar, tô querendo trair. Então deixa eu caçar alguma coisa no marido aqui para justificar a minha traição. Então a gente observar muito isso, se não é às vezes ela que está com essa intenção, porque está interessada em alguém, ou se essa desconfiança dela, porque nada justifica, não justifica, porque você imagina que o outro está traindo, você vai lá e trai. O ideal é você sentar com ele, conversar, ou descobrir, né, se você está traindo ou não, tomar uma decisão em cima disso, se estiver traindo mesmo, e aí termina a relação, para depois se envolver com outra pessoa. Essa coisa de trair por vingança ou até por vontade é muito complicada, porque aí a relação... ela já está indo para um lado totalmente negativo, né? E às vezes também não pode fazer bem tanto ao homem quanto à mulher. Para a mulher. E às vezes até mais para a mulher, né? Que se sente, que vai se sentir culpada, porque é muito difícil. Né? E ela pode se sentir culpada e às vezes, como ela não tem certeza, aí o marido não está traindo, ela traiu. Então, assim, a traição nunca é positiva, né, gente? O casamento é um contrato entre os dois e dentro desse contrato inclui a fidelidade. Agora, se é aquele casal liberal que já decidir que pode ter outros relacionamentos, aí tudo bem. A questão da traição ela é muito mais por ser coisa escondida, né, do outro. Agora, tem casais que são liberais, que eles combinam de que podem ficar com outras pessoas, aí vai de cada casal, tá? Mas se for dentro, doutora, existe. É verdade? Existe. Isso? Eles combinam, pode, vão sair, cada um vai para um lado, e aí é tudo dentro do combinado. O problema é quando não é combinado, aí é uma traição mesmo, e é difícil, porque vai acarretar num fracasso mesmo aí do casamento, né? Se começou assim, a tendência é... Doutora, um casal namorava, terminaram. Aliás, o casal terminou, senão o português não fica bom, né? Eles terminaram. Quais são os sinais de que não tem mais volta? Que não tem mais chance de reatar, né? Doutora? Quais? Normalmente um sinal que eu acho assim muito claro é mais a indiferença, assim. Porque pode acontecer dos dois terminarem, um tá com raiva da cara do outro, ou tipo, muito... Você vê aquelas terminadas assim, mais brigas, tipo a partir de uma briga, de uma situação que aconteceu, aí termina, um olha na cara do outro. Isso ainda quer dizer que ainda existe. Porque se ainda existe sentimento, que seja de raiva ou que seja de amor, ainda é um sentimento. Então eu vejo, uma das coisas que eu vejo que são muito claras assim,
é a indiferença, quando termina até que numa boa, tipo assim, ah não, isso aqui já não tá valendo a pena, melhor a gente terminar mesmo, já não tá bom, aí encontra na rua, cumprimenta, beleza, beleza, e sai. Então, a indiferença eu acho que é o sinal mais gritante de que normalmente não tem mais como essa relação voltar. E quando é aquela relação que já tentou, já foi, já voltou, já foi, já voltou várias vezes e que você vê que não tem solução. Se você espera voltar com outro, que o outro mude a personalidade dele, sem chance. Então você tem que perceber, para querer voltar, você tem que ver dentro do pacote daquela pessoa, com as qualidades e defeitos. Vale a pena continuar com ela? Ah, não vale, eu acho que o defeito, a qualidade compensa o defeito. Então você tem que aprender a lidar com aquele pacote. Agora, caso seja um defeito ali, que para você não existe... que seja muito grave, e para cada pessoa o defeito é específico, né? Por exemplo, um defeito para mim é a pessoa alcoólatra. É uma pessoa, por exemplo, que eu não me envolveria de jeito nenhum. Mas às vezes para outra mulher que bebe é tranquilo. Não, isso aí para mim não atrapalha muito, não. Então é mais do que cada um tem como visão de defeito. Se for uma coisa... que para você não incomoda tanto, aprender a lidar com aquilo. Agora, se incomodar demais, aí é melhor partir para outra mesmo. Muito bem, doutora. E outra coisa também, relacionar é o seguinte, quando o homem ou a mulher se conhece, tem que ser o pacote. É o pacote, com defeito e qualidade, defeitos, qualidades, filhos, sogra, família, sogro. Tudo que tem direito. Se você estiver disposta ou disposto a encarar isso tudo... Dê sequência. Até vou mandar um abraço para minha sogra Isaura. Falando em sogra aí, ó. Nunca mandei para ela, viu, Isaura? Um abraço para você. A Isaura é o nome da minha tia também, lá de Pará de Minas. Doutora, lê a primeira parte, só as duas primeiras palavras aí. Sou gay. Pronto. Eu não tenho relacionamento, porque senão eu vou fazer a pergunta assim. Sou gay e não tenho relacionamento, porque não sou assumido. E se eu assumir, meus pais ficarão tristes, meus irmãos também. Estou explodindo por dentro. O que faço? Tenho 23 anos. Essa questão da homossexualidade, assim, é um assunto muito polêmico, porque muitas pessoas têm a questão religiosa, então tem muita discussão em relação a isso. Eu sou muito a favor, assim, eu acho que o pessoal foca muito na questão da sexualidade. Por exemplo, quando uma pessoa assume que é gay, é como se a outra parte toda da pessoa ali, da personalidade dela, que é uma pessoa boa e que faz o bem para os outros e tudo mais, é como se eles desconsiderassem isso, que eu acho um absurdo, né? A sexualidade é uma orientação sexual de cada um. Cada pessoa tem a total e real escolha em relação à sua sexualidade. E aí eu fico pensando, ele fica muito preocupado com essa questão da família, né? Que a família vai ficar triste. Mas e ele? Por que ele está priorizando os outros e não está se priorizando? Então eu acho importante a gente que é responsável pela nossa felicidade. Às vezes ele namora uma mulher ali, a família não aceita a mulher e vai dar briga do mesmo jeito. Então, primeiro, ele tem que ter segurança em relação a essa decisão dele. Porque ele passa por uma barra mesmo. É difícil se assumir e conversar com todo mundo. Para isso, a gente tem que estar muito seguro da nossa decisão. A partir do momento que ele define que ele é mesmo, entende o porquê, as razões e se conhece, aí é partir para o próximo passo. Um próximo passo, às vezes, nem é sair falando para todo mundo, não. É ele começar a se organizar emocionalmente mesmo. Então, vai se relacionar e tudo mais. Se ele quiser, ele pode conversar com a família, contar, se não quiser também não, ainda mais que ele já é maior de idade, a vida é dele, ele que vai decidir o que ele quer. Agora, ficar se reprimindo, né, e assim é uma pessoa às vezes que vai ficar triste pro resto da vida porque não vai assumir o que ele realmente é. Então, eu sou muito a favor da gente preocupar primeiro com a gente nesse sentido. Então, você vai ser, a sua infelicidade, você vai ser triste para não deixar os outros tristes? Então, isso eu acho meio incoerente. A gente tem que preocupar com a gente. E as outras pessoas, se quiserem, alguns vão entender, outros não vão entender, isso faz parte. Só que ele tem que estar bem definido em relação a isso. Se ele tiver essas dúvidas, o ideal é ele fazer uma terapia, para ele ter segurança sobre essa sexualidade dele, para a partir daí ele saber como se comportar, o jeito que ele quer assumir, cada pessoa assume de uma forma. E ser feliz, né, gente? O importante, eu acho, é a gente ser feliz. Então, não tem nada que a gente tenha que deixar de fazer pelo outro. A gente tem que ser feliz dentro, lógico, das regras, né, morais e da lei. Muito bem. Coisa toda. Doutora, sou casada há alguns anos. E de uns tempos para cá, eu e meu marido estamos brigando muito. Ele pega muito no meu pé
me estressa demais, às vezes acho que não gosto dele mais. O que você acha, doutora? Tenho 42 anos. Gente, né? Casamento é difícil, viu? Não tem esse casamento é fácil, não. E também ficar solteiro é difícil também. Então, não é que uma parte é boa, outra é ruim, não. É o pacote que eu falo sempre. Tem o pacote, a gente ser casado, você tem o pacote de qualidades e defeitos, de coisas boas e situações ruins. E você ser solteiro também. Tem a hora que você está feliz, tem a hora que você está triste. Então, das duas situações, tem a parte boa e a parte ruim. Dentro de um casamento existem os momentos de crise, né? Dentro da família, do casamento. Porque que acontece? São duas pessoas que se encontram num momento de vida, à medida que a vida vai acontecendo, você vai mudando seu jeito de pensar. Você muda as suas fases da vida, às vezes você está com problema financeiro, depois você está bem financeiramente, e o outro ele vai acompanhando isso aí. Pode acontecer, essa fase de crise normalmente é quando está meio que disfuncional, a família está se comportando de forma disfuncional. O que é isso? Às vezes o jeito que você se comportava antes, não tem jeito mais agora, você tem que mudar a forma de se comportar. Então, não quer dizer que seja falta de amor, pode ser uma crise do relacionamento. E em toda relação vai ter épocas que você vai se estressar com o outro, vai ter épocas que você vai ser mais feliz com o outro. Ela parar para pensar nos prós e nos contras, tentar reorganizar essa relação. Então, às vezes, porque cai muito na rotina, e às vezes você fica, então saca isso aqui. Então, sai um pouco da rotina, combina com ele de sair para fazer uma coisa que vocês gostem. Lembra da época que vocês namoravam, o que vocês faziam que era interessante. Saem os dois para namorar um pouquinho sozinho, para ver se esse sentimento ele é retomado. E tudo é o preço que a gente quer pagar. Então, você tem que ver se o sentimento, se ele faz falta na sua vida, se você sente saudade dele às vezes. Então, o preço que você quer pagar, se você acha que é interessante, às vezes, separar ou tentar de novo. Agora, não se iluda que caso você se separe, que vai encontrar um príncipe encantado que nunca vai dar problema, que isso não existe. A gente sempre vai de novo, tanto que os segundos casamentos, eles fracassam mais do que os primeiros. A porcentagem da pessoa que recasa e separa é maior do que o primeiro, e deveria ser o contrário, né? A pessoa pensa assim, não, vou escolher melhor da segunda vez. Então deveria ter mais gente junto, e não tem. Por quê? Normalmente você vê que você vai passar pelos mesmos problemas do primeiro relacionamento, por isso que é bom ficar de olho nisso, tá? Doutora, para a gente finalizar, a pessoa é casada há 10 anos, tem um filho de 5 anos. Ele é feliz com a esposa, mas ele tem atração pela amiga, bem próxima. Só que ela também é casada. Aí ele pergunta, o que eu faço, doutora? Ela não sai da minha cabeça, a amiga. A esposa, não. A esposa já saiu há muito tempo. A esposa saiu, né? O que acontece, gente? Isso acontece. A gente é ser humano, então às vezes a gente vai ter atrações por outras pessoas. Até questão biológica, né? Você vê na rua uma mulher bonita, você vai olhar. Isso aí acontece mesmo, não tem jeito. Não existe a pessoa que fala assim, não, eu só tenho olhos para ela e pro resto da minha vida e nunca mais olhos para ninguém. E o que acontece? Tudo é aquela coisa que a gente falou, o preço que a gente quer pagar. No momento que a gente casa, igual eu falei, tem a fase da paixão, de atração, aquela loucura. Depois do casamento, ele vai se tornando diferente. Aí entra a relação da estabilidade, do amor, e às vezes a atração se perde um pouco nessa relação. Agora, aí é ver se vale a pena colocar em risco esse casamento pela atração pela outra pessoa, principalmente também porque ela é casada, então às vezes ela não, na cabeça dela, ela não imagina a possibilidade, por exemplo, de separar. E se vale a pena correr esse risco. Existe, gente, a forma da gente voltar a se sentir atraído pela esposa. Às vezes a gente desfoca um pouco da família e vai procurar atração em outros. E a atração é uma coisa cerebral, assim. Então, às vezes, você não está observando sua esposa direito. Às vezes ela está lá arrumando, fazendo um monte de coisa e nem está vendo. E as mulheres também têm que ficar de olho nisso, e os homens também, porque no momento que casa, muitas pessoas acham que podem relaxar. Com a vaidade, agora eu engordei 20 quilos e não preciso arrumar mais, não preciso fazer sobrancelha, não preciso fazer unha, e não é assim que as coisas funcionam. Aí acontece mesmo, às vezes, do marido, da mulher, começar a achar os outros de fora mais interessantes. Então, importante, eu acho que para os dois aí, para a mulher, para ver se ela está se mantendo bem, se continua com a vaidade dela, porque a beleza, né, a vaidade, ela interfere muito nessa questão da atração também.